Olá, você já passou por essa situação de selecionar os dados, vir aqui em classificar, classificar intervalos e selecionar aqui a classificação e, ao analisar os dados, observar que eles não foram classificados da forma correta? Isso também acontece com datas. Veja que eu tenho uma tabela com algumas datas, vou selecionar, vou vir em dados, classificar e classificar. Observe que ele classificou de forma errada. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como identificar e corrigir para você nunca mais ficar em dúvida se seus dados estão classificados da forma correta. Eu sou o Wellington Souza e esse é o canal onde eu falo sobre o Google Planilhas. Então, bora para o vídeo. Bom, vamos começar aqui pela formatação de número. Veja que ele está pedindo aqui para ordenar os produtos do menor para o maior preço. Então, eu tenho que selecionar aqui. Mais uma vez, vou vir em classificar, classificar intervalos e vou selecionar classificar intervalos pela coluna C, de A a Z. Então, ao selecionar, observe que ele já fez aqui a classificação para mim. Porém, está estranho, concorda? Veja, eu tenho 89, depois eu vou para 1199, sendo que eu tenho os valores de 799 e 199. Por que a classificação não funcionou? Bom, aqui nós temos que observar os nossos dados. Primeiro, vamos analisar aqui, ó. Logo de cara, eu já estou vendo que o valor de 199 está utilizando aqui o separador de decimal como ponto. Mas como nós estamos trabalhando aqui no Brasil, o separador é vírgula. E, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu ensino como fazer essa troca para vários valores. Imagine que você tem aqui uma tabela com 1.000, 2.000 registros e você precisa fazer essa correção, trocar ponto por vírgula. Eu tenho um vídeo que ensina direitinho, passo a passo, como corrigir, inclusive com valores de milhares. Vou deixar aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo. Mas voltando aqui, então aqui eu já identifiquei que esse é um problema. Veja, se eu vier aqui e alterar para vírgula, vamos novamente selecionar aqui os nossos valores, dados, classificar e, opa, ele já veio aqui para cima. Mas você concorda que fica complicado de eu saber quais são os valores? Não existe uma forma de identificar visualmente essas informações? Então, veja, vou dar um Ctrl Z, ele vai voltar para cá, quero que volte o valor aqui com ponto, e nós vamos utilizar aqui uma função para facilitar essa nossa identificação. Então, para isso, eu vou iniciar com sinal de igual e vamos usar a função enum. Veja, ela indica se um valor é numérico. Então, vou selecionar aqui a minha célula do lado, vou fechar o parênteses e dar um Enter. Observe que ele deu o resultado de true, ou seja, verdadeiro. Então, esse é um número. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar um duplo clique aqui na alça de preenchimento e observe que ele vai indicar todos os valores que são verdadeiros para número. O que não for número, ele vai retornar como false. Bom, aqui nós já identificamos que é a vírgula. Então, vou alterar aqui e observe que ele já trouxe o valor verdadeiro. Porém, se nós olharmos aqui para o lado, 799 está correto, certo? Vamos verificar. Vou clicar aqui na célula e observe aqui em cima, na barra de fórmulas, eu tenho um sinal de apóstrofo. Tá aí, por que esse sinal está aí? Bom, muitas vezes, dependendo se nós importamos de um sistema, ou às vezes a pessoa veio aqui e colocou de forma proposital, quando você coloca o apóstrofo, o que ele faz? Ele converte esse número para texto. Então, ele deixa de ser um número e sim se torna um texto. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Neste caso, eu só vou vir e apagar. Eu tenho um espaço aqui também, vou apagar e dar um Enter. Observe que ele já converteu para número. E agora sim, nós conseguimos fazer a ordenação de forma correta. Basta vir em dados, classificar e agora sim, os produtos estão classificados do menor para o maior valor. Aqui eu só vou selecionar, vamos aqui em formatar e escolher número. Agora que nós não precisamos mais dessa informação, basta apagar e eu tenho aqui a minha tabela com as informações classificadas e ordenadas da forma correta. Agora, vamos ver esse nosso segundo exemplo, onde eu tenho a informação de data. Mais uma vez, vou selecionar aqui a data, vamos vir em dados, classificar intervalos e vamos colocar aqui de A a Z. Bom, 1º de janeiro, 2 de fevereiro, março, 13 de março, 16 de março e 29 de fevereiro. Bom, aqui já deu para notar que os dados estão incorretos. O que nós precisamos fazer? Precisamos identificar quais dados estão incorretos. Para isso, eu vou te mostrar uma forma que é muito mais visual. Vou selecionar aqui o meu intervalo, vamos vir em dados, vou selecionar aqui, ó, validação de dados. Vou selecionar e adicionar uma nova regra.
Aqui em critérios, eu vou clicar nesse combo e aqui nós vamos selecionar essa opção aqui, ó, é uma data válida. Vou clicar e dar um concluir. Fechar aqui a minha janela e ao voltar aqui na nossa tabela, observe que ele tem agora essa marcação indicando que essa entrada precisa ser uma data. Bom, agora é fácil. Aqui está 16 de março, não é 16 de março. Nós podemos selecionar aqui ou simplesmente alterar aqui o texto. Observe que ele já vai virar uma data, sumiu a marcação. E aqui também nós podemos selecionar e colocar o dia 28. Observe que ele já assumiu aqui a marcação, indicando que os valores estão corretos. Vamos ver? Vou selecionar aqui o meu intervalo, vamos vir em classificar e classificar de um intervalo de A a Z. Uma coisa aqui que está me incomodando e eu gostaria de mudar é o formato. Eu quero manter todo mundo no formato padrão. Então, vou selecionar aqui a minha coluna de data, vou vir aqui em mais formatos e vamos selecionar o formato de data. Observe que ele padronizou todo mundo e fica muito mais fácil de visualizar. Observe que agora sim nós temos os nossos dados ordenados de forma crescente. Se você quer conhecer outra forma para classificar automaticamente os seus dados, eu vou deixar um vídeo aqui na sequência para você assistir e aprender direitinho, passo a passo. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Até lá!